Olá, bom dia, mais um programa Papo Aberto no ar junto com você. E este espaço está no apoio de Parafusos e Ferragens Bertoldi, que neste ano completa 40 anos de bom atendimento, buscando o melhor para você e sua família, em ferragens, parafusos, ferramentas, enfim, uma infinidade de produtos que vale a pena você ir lá e conferir. Sem se falar do atendimento nota 10 e da rapaziada que atende no balcão todos os dias com aquele sorriso nos lábios, beleza? E um grande abraço também ao proprietário Denise Fiamoncini, por estar junto aqui com a gente no Papo Aberto e também apoiando aqui a Web Rádio Misturebas. Também quero mandar um grande abraço ao meu apoiador Scooby Lanches. Scooby Lanches, que fica situado na Associação do Bairro das Nações, ali na Rua Inglaterra, ali mesmo na Associação do Bairro das Nações, no Bairro das Nações. Tem ali um delicioso cardápio variado de segunda a sexta-feira e também almoço de segunda a sexta-feira. E toda sexta-feira, promoção de x-salada gourmet, o hambúrguer artesanal especial Scooby Lanches. E também dia 10, na sexta-feira próxima, que vem ali, que vai estar chegando, vai ser servido um delicioso jantar, um polenta com galinha a R$15. E também vai ser servido no buffet a verdura, né? No caso ali o alface, as verduras em gerais ali, beleza? Então, gente, a galera aí que compartilhar o nosso papo aqui com a nossa amiga, que eu já vou apresentar aqui, que está aqui ao meu lado, dar um bom dia pra gente, compartilhar a live, ali vai estar concorrendo a 2 tickets de polenta com galinha. Então está aqui ao meu lado a treinadora de inteligência emocional, palestrante, consultora comportamental e também escritora já de 4 livros e 4 obras, a Jussi Nones. Bom dia, Jussi. Bom dia. Muito obrigado por você estar aqui, aceitado o meu convite, aceitado aqui, por estar vindo para nós, é uma honra. Para mim é um prazer. Conheço você há muitos anos, conhecemos no curso de datilografia. Nossa, nós somos velhos pra caramba, né? No Centro Social. Falar que fez curso de datilografia já ferrou, porque aí a idade já tá explícita. E com o professor Arquimedes, um grande abraço, professor Arquimedes, né? Verdade. Né? Naquela época. Enfim, e agora o mundo deu voltas e a gente se encontrou aqui, né? E estive assistindo vários vídeos, acompanhando você, estudando um pouco ali a sua vida, né? Uhum. Como coach, né? Sim. Então, bom dia, Jussi, obrigado mais uma vez por você estar aqui no programa. É um prazer mesmo. Beleza? Então, hoje nós estamos aqui com a Jussi, ela vai explicar para você que está aí no outro lado da telinha, acompanhando nós aqui, também esse vídeo eu vou postar no YouTube, né? As pessoas que quiserem compartilhar, já mencionei ali, vai estar concorrendo também a 2 jantar deliciosos de Scooby Lanches. E eu vou entrar já no assunto aqui para as pessoas. Jussi, tu poderia primeiramente explicar para a gente o que significa coach? A palavra é em inglês, né? Sim. É C-O-A-C-H, coach. Né? O que significa a palavra coach que tanto está se falando aí nos bastidores, nas empresas, etc. Tá proliferando, né? Isso. Então, coach é um treinador, tá? Nesse caso, ele veio do esporte, né? Que é um processo. O coach faz um processo de coaching, que é treinamento, né? Então, às vezes as pessoas pedem, tá, mas por que a gente não vai abrasileirar essa palavra, né? Por que falar em inglês? Porque coaching é o nome de uma metodologia. Então, não tem como você mudar o nome de uma metodologia, tá? O coaching, ele é um treinamento. Que a gente ajuda no processo, nesse processo de coaching, a gente ajuda a pessoa a sair de um estado atual, que ele está hoje, e leva ele para um estado desejado, tá? Dentro desse processo profissional que é o coach, ele traça um plano de ação. Então, por exemplo, vamos exemplificar isso para ficar mais fácil, né? A pessoa chega para mim e fala assim, Jussi, eu quero desenvolver minha inteligência emocional, ou quero melhorar minha autoestima, minha autoconfiança, estou desmotivado, quero melhorar minha liderança. E aí ele me fala como está hoje, todo o processo de comportamento dele e resultado. E aí a gente institui junto aonde ele quer chegar. Eu quero ser uma pessoa mais confiante, um profissional de sucesso, eu quero ser uma mãe melhor, um pai melhor, enfim, tá? A pessoa escolhe onde ela quer chegar.
E aí eu pego técnicas que são cientificamente comprovadas, todas as formações que eu tive, para fazer a pessoa mudar um comportamento, que daí nós falamos a nível cerebral, e ela chegar no resultado que ela quer. Por quê? Se a pessoa não mudar comportamentos, ela nunca vai mudar os resultados dela. Porque hoje você tem os resultados que são equivalentes aos comportamentos que você tem. Então praticamente assim, resumindo, faz conta, a pessoa tem uma empresa. Sim. Aí ela vai lá, poxa, Jussi, olha, a minha empresa não está indo bem, meus funcionários, há um giro grande de funcionários e não sei o que. Ele começa a contar a história para você, você vai só ouvir. Primeiro só ouvir. E aí assim, digamos, eu não sou coach de finanças, então eu não vou lá fazer planilha de finanças ou criação de metas. Certo. Eu sou coach comportamental. Comportamental. Então eu vou avaliar que comportamento aquele líder está tendo que está levando a equipe dele ter o resultado que ele não quer. Entende? Certo. Porque assim, o líder, ele é um espelho de tudo. Né? E para ele muitas vezes é muita carga, ter que estar sempre motivado, ter que saber como falar, né? Antigamente você só mandava e alguém obedecia, certo? Okay. Só que hoje você tem que saber como falar, existe a inteligência emocional, se você não falar direito a pessoa vai embora, e aí tem algumas funções que é difícil encontrar gente para trabalhar. Então o que eu faço? Eu faço esse líder primeiro tomar consciência das atitudes que ele tem. Porque a maioria dos líderes, eles não erram porque querem. Eles erram porque ninguém nunca ensinou a fazer certo. Né? Então, às vezes, a pessoa sabe fazer a função dela. Por exemplo, digamos que na empresa ela trabalhava numa máquina. Ela era ótima. E aí o dono da empresa disse, fulano é ótimo, vamos botar ele como líder. Mas não preparou ele para lidar com as pessoas. Ele sabe mexer naquela máquina. Ele é profissional naquela área. Ele tem competência técnica, mas ele não tem competência interpessoal, porque quase ninguém tem. Porque vamos avaliar a nossa época, nós não escutávamos isso na escola. Não. Imagina antes, né, como era questão de autoestima, autoconfiança, comunicação, tal, a gente não ouvia. Então as pessoas não estão preparadas. E aí eu começo a trabalhar o quê? Fazer essas pessoas entenderem que o primeiro passo é fazer a liderança delas mesmas. Elas têm que entender as emoções, saber lidar com a ansiedade, saber lidar com o medo, com as crenças que limitam, saber se comunicar. Isso tudo você consegue... Sim. Tu faz a indicação para a pessoa, no caso. Por quê? Porque o nosso cérebro ele tem neuroplasticidade. São pesquisas recentes da neurociência que comprovam. O cérebro é um músculo, tá? Então, conforme você exercitar ele se condiciona. Você pode, através de novas formas de falar, de pensar e de agir, criar novas sinapses neurais. Então, quer dizer, antigamente se dizia pau que nasce torto, morre torto, né? Verdade. Porque antigamente não se tinha comprovação científica de que um ser humano podia mudar um comportamento. Então, exatamente tudo que você quiser mudar num comportamento, você pode mudar. O primeiro passo é querer. E o segundo passo é você encontrar um profissional que vai te ajudar a mostrar o melhor caminho para você fazer os exercícios certos para ter aquele resultado. É a mesma coisa, você pode fazer um exercício físico sozinho em casa, ou se você quiser fazer algo de uma forma mais eficaz, você contrata um personal trainer, certo? Verdade. Ele vai te dizer, ele vai fazer um estudo, por exemplo, do teu corpo, ele vai dizer, olha, você tem um desvio de coluna, por exemplo, e você não pode fazer esse tipo de exercício, você tem um problema no joelho, você não pode fazer essa sobrecarga. Ele é o profissional que vai te conduzir para fazer a coisa certa, né? E a mesma coisa no meu caso. Eu também sou treinadora, sou personal trainer da mente. E por que será que a pessoa... Tudo isso é um foco, né? Se for Sim, ver, né? A pessoa... metas, né? Você vai lá, você quer mesmo mudar? Sim. Por exemplo, você chega para a Sim. pessoa, então tu vai ter um objetivo, um foco a cumprir. Mas por que muitas vezes acontece a pessoa só... coloca esse foco, esse objetivo, quando a pessoa geralmente ou ficou machucada naquele tipo que a gente falou na coluna ou tal, né? Ou seja na saúde ali, né? Sim. Ou seja na empresa, quando a empresa está indo, vamos dizer, já a bagarota, vamos dizer assim, né? Vai procurar esse foco, né? E não acontece isso, né? A pessoa não procura antes, né? Por quê? Ótima pergunta, tá, Edson? Ótima pergunta para entender. Porque o cérebro, ele foi criado para te fazer manter-se vivo, não para ser feliz. Então, o que ele quer? Ele quer que você retenha o máximo de energia possível para ele se manter você vivo, porque é isso que faz você estar vivo, é a tua energia. Então, o que ele faz? Ele tenta fazer com que você fique na zona do conforto o máximo possível, porque não gasta energia, tá? Eu faço sempre nas minhas palestras, nos meus treinamentos, um teste com as pessoas. Vou fazer um teste contigo. Vamos lá. Cruze teus braços.
Quem tá aí que já passou por treinamento comigo já sabe o que eu vou fazer. Olha qual braço que tá por cima e qual braço que tá por baixo. O direito, tá? Tá, agora muda. Aquele que tava por baixo, bota por cima. Aquele que tava por cima, bota por baixo. Olha só, o cérebro gravou a primeira cruzada de braço no teu automático. Tá? Você nem precisou pensar, cruzou. Cruzei. Mas aí eu digo, não é assim para cruzar os braços, cruza de outra forma. Aí o cérebro deu uma bugadinha assim, tá? Porque é como se ele estivesse buscando um arquivo no computador que você não salvou. Ele não sabe como faz. E ele te causa um desconforto, porque você cruzar os braços do jeito ao contrário... Que eu não estou acostumado? Isso. E aí ele diz assim, ó, inconsciente, o cérebro tá te dizendo assim, cruza os braços como você sempre cruzou, que é mais fácil, porque para pensar, para cruzar ao contrário, você tem que pensar, e para pensar você gasta energia. Então ele tende a te puxar para a zona de conforto. Acontece que o cérebro, ele tá sempre fugindo da dor e buscando o prazer. Então, quando ele sente uma grande dor, ele vai rapidinho buscar alguma coisa que faz bem. Que ajude, né? Isso, a mudança. Tá? Né? Então, não necessariamente a gente tem que esperar sentir uma dor para buscar mudança. Mas o cérebro tem uma tendência a esperar doer bastante para daí ele te ajudar a sair da zona de conforto. Tá? Então essa dificuldade de cruzar os braços é uma dificuldade de uma coisa tão simples de mudança. Imagina as coisas maiores. Mas se a pessoa persistisse, por exemplo, você ficar treinando uma semana a cruzar os braços do outro jeito, você vai conseguir. Vai conseguir. Porque o cérebro vai se acostumar. É um exercício, né? Constante. Isso, mas só que a tendência é o teu cérebro fazer você desistir no meio do caminho. E aí você não treina o suficiente. Eu vi esses dias uma charge de uma pessoa tocando piano, e aí o cara chegou pra ela assim, ó, para de tocar, que você não toca bem. Aí ele disse assim, não, mas na verdade eu tenho que continuar tocando porque eu não toco bem. Tem que me aperfeiçoar, treinar, né? Então, mas a gente faz o contrário, a gente espera assim, a hora que eu conseguir fazer isso sem me incomodar, eu vou fazer. Não tem como, tem que treinar. E as pessoas, às vezes, assim, não generalizando, mas são injustas, às vezes. Parece que as pessoas, parece que tu tem que ser já certo naquilo que tu faz. Porque as pessoas são mais craques em julgar. É mais fácil, né? Do que fazer alguma coisa. Justamente. Agora me fugiu uma questão, mas eu vou conseguir me lembrar. Mas enfim, você já comentou um pouco, né? Mas o que seria ali a inteligência emocional mesmo? O que significa, o que é inteligência emocional? Para as pessoas entenderem um pouco em casa, assim, com as suas palavras. Justo. Então, inteligência emocional é justamente a gente dar inteligência às nossas emoções, tá? Para você ter inteligência emocional, você precisa entender, descobrir as suas emoções, entender elas, para você fazer uma gestão, depois eu vou explicar como a gente pode fazer isso. E para daí você descobrir a emoção do outro, né, conseguir gerenciar a emoção do outro. Existem pesquisas que comprovam que os nossos resultados dependem 20% somente do nosso grau de intelecto e 80% da nossa inteligência emocional. Então, quer dizer, nós temos pessoas altamente inteligentes, que têm um ótimo currículo, muitos cursos, às vezes até mestrado, e que são ótimas naquela área intelectualmente, mas não sabem lidar com o outro, não têm empatia, não sabem se comunicar, que é onde entra toda a inteligência emocional. Então não adianta você ter um QI alto, porque hoje assim, se você quiser saber qual é o teu QI, você faz um teste. Você pode até usar como referência o QI do Einstein, que era 160, imagina, né? Será que a gente chega perto? Então você pode fazer um teste, você descobre qual é o teu QI, mas esse QI é só responsável 20% pelo teu sucesso. Então a tua inteligência vai ajudar você a ter sucesso apenas 20%. Se você não tiver inteligência emocional, o teu coeficiente de inteligência emocional, de emoções, você não adianta nada você ser inteligente. Essa inteligência emocional poderia ser assim a percepção, assim que também tem a pessoa durante a vida, assim. Eu vou te dizer que acontece. Eu vou te dizer assim, ó, Edson, por exemplo, quantas vezes a gente passa o dia e não tá legal, né? Tá com uma sensação estranha, ou tá muito nervoso, ou tá triste, né? Mas a gente passa o dia sem perceber essa emoção. Aí o que acontece? Você briga com alguém no trânsito, buzina, aí tu chega no teu trabalho, desconta em alguém no trabalho, daí depois faz uma confusão aí, vai pra casa, desconta na tua casa, ou desconta na bebida, ou no cigarro, ou na comida, porque você tem uma carência emocional e tem que ser suprido no jogo, chocolate, em vários vícios, falar mal dos outros. Falar mal dos outros.
Falar mal da vida alheia também é um problema. Sim, é verdade. Então, assim, a falta de inteligência emocional faz você ter péssimos relacionamentos com as pessoas, sabe? E faz você ter doenças. Então, porque assim, o que são as emoções? É o que nos antena para alguma coisa que está acontecendo. Por exemplo, se você está triste, faz você pensar sobre a tua vida, certo? Ela é necessária. Você vai estar com raiva em algum momento, você vai estar triste, você vai estar com medo, ansioso. Em algum momento isso vai acontecer. Se alguém disser, eu nunca tô assim, tá morto já, porque não tem como. Mas assim, quanto essas emoções quanto não fazer a gestão dessas emoções está prejudicando a minha vida. Porque se você tá com raiva de algo, por exemplo, e você não vai conversar com a pessoa para resolver aquela situação, ou você não vai, sei lá, fazer uma oração de perdão para a pessoa, enfim, pedir desculpas, sei lá, né, resolver aquilo, você vai ficar sentindo aquilo, daqui a pouco você tá com gastrite, né? Verdade. E aí essa gastrite você acaba tendo que faltar do trabalho para ir ao médico para fazer, sei lá, endoscopia, vira uma bola de neve. Isso, a pessoa não sai. Então, dar inteligência às suas emoções é extremamente importante, porque como você lida com seu filho, como você lida com seu marido, com a sua mulher, como você lida com seus pais, com seus colegas de trabalho, tem a ver com a tua inteligência emocional. E quanto assim aos medos, as pessoas muito falam do medo, né? Muitas pessoas têm medo, a maioria a gente percebe, fala do medo, não, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E esse medo pode ser enraizado, tem algo a ver. Muitos dizem, porque teu pai e tua mãe era assim, vamos dizer, era firme contigo, ou na escola, a gente mencionou, o professor era assim, era A ou B e pronto. E pode contar esse medo, assim, ele pode agravar na pessoa e levar para a vida toda? Sim. Ou será que fazendo um tratamento com um coach, um treinamento, ela conseguiria assim, desenvolver e aos poucos deixar, pelo menos diminuir esse medo? O medo, ele é um grande companheiro de viagem nosso, tá? Se você não tiver medo de nada, é preocupante, porque você pode cruzar a rua sem olhar, por exemplo, que você não tem medo de morrer atropelado e morre atropelado. Você pode nem cuidar num parapeito de um prédio e cair, porque você não tem medo. Então, ele é necessário, desde os primórdios, para te defender, tanto medo quanto a ansiedade. Os homens das cavernas, né? Porque como é que eu me defendo se eu não tenho medo? Eu preciso dessa reação para me antenar que ali tem uma fera, certo? E para eu mudar o caminho. O problema é quando o medo e a ansiedade, que são duas emoções que são muito parecidas, né? Quando o medo e a ansiedade, eles interrompem ou eles dificultam o teu crescimento, sabe? Você tinha uma oportunidade de ir numa entrevista como essa e eu não fui e eu podia divulgar meu trabalho porque tenho medo de falar diante das pessoas, sabe? Ou então eu tinha uma oportunidade de emprego e eu não fui porque eu tenho medo da mudança. Então, é muito preocupante, aí você tem que analisar, tem que ir atrás de ver isso. E o medo, ele pode ser instalado desde a tua concepção na tua mente, tá? Tanto que, por exemplo, sábado, a gente estava falando aqui antes, sábado eu tive a segunda edição do programa de imersão Lidere a Si Mesmo, que é um treinamento de 14 horas no mesmo dia. Para quem no caso, faz esse treinamento de coach, que nem você, assim? Não, todas as pessoas, todas as pessoas. Tá? Qualquer pessoa que queira mudar alguma coisa na sua vida pode ir nesse treinamento. Sim, sim. Não é pessoas que estão com a vida ruim, é pessoas que querem levar para a vida para um novo nível. Eu não quero mais viver o que eu estou vivendo. Esse treinamento é o que? É regional? Como é que na verdade, assim, ele é fácil em Timbó, vai ter em alguns outros lugares. Agora a gente está levando para Portugal também. Portugal, bem bacana. E você vai para Portugal? Eu vou para Portugal dar esse treinamento em outubro. Legal, bacana. Então, esse treinamento, o que a gente faz? A gente trabalha a questão da programação neurolinguística, neurociência, que são metodologias que estudam a mente e o cérebro humano, tá? Então, eu trabalho técnicas vivenciais que ajudam a pessoa a se conectar com o momento da criação daquele medo, daquele trauma, daquela crença até na concepção. Desde o início que a pessoa lembra, no caso. Na verdade, depois que você está num processo de indução, né, que não tem como explicar tudo aqui, mas ali num treinamento desse de 14 horas, a pessoa entra em contato com memórias, muitas vezes, lá do útero da mãe dela. Que nunca na vida você... consciente não lembra mais. A gente nunca passou na nossa memória. Exatamente, tá? E aí ela entra em contato com essas memórias e entende aonde que esse medo, esse trauma, essa crença foi criado, e a gente ressignifica o que a gente chama, a gente dá uma outra emoção para aquilo ali. Porque assim, Edson, nós temos uma parte do cérebro que se chama amígdala.
tá? Não é a amígdala aqui, que Sim. muita gente diz, como é que eu faço que eu já tirei minha amígdala? Tô sem amígdala. E agora eu faço como? Não, tem uma partezinha no cérebro que também chama amígdala. Também chama amígdala. E dentro dessa partezinha tem toda a nossa memória emocional desde o dia que nós fomos concebidos. Lá quando nós fomos fecundados no útero da nossa mãe. Nossa. Então toda essa memória tá ali na amígdala. E eu consigo resgatar alguma coisa que eu nunca passou na minha memória dali? Sim. Teve gente lá que deu depoimento, por exemplo, tinha um rapaz que ele perdeu 3 dedos quando ele tinha 3 aninhos. E aí no processo de indução, ele sempre queria saber como era, porque a mãe Como foi dele que ele sempre perdeu? falava. Mas ele não lembrava Não lembrava de nada, porque com 3 anos a gente não lembra de quase nada que nos acontece, né? Então assim, ele entrou em contato com aquela imagem daquele dia, ele lembrou do que ele falou pra mãe. Mas pra que se lembra isso, Jussi? Porque as pessoas acham que isso é misticismo, não, gente, isso é ciência, tá? É científico, tá? A gente consegue fazer isso e isso tem comprovações científicas. É como se fosse um computador. Isso! Que nunca foi acessado. Isso! Está lá num arquivo ali na... Tu nem lembra mais que tu tem, entende? Tu não mexe nesse arquivo fazem anos. Não seria arquivo morto, mas é um arquivo permanente lá que está guardado. Tá até na tua caixa de spam ali, tá quase indo embora, tá? Só que aquilo ali, você não precisa ficar lembrando de coisas que não estão te atrapalhando, mas se alguma coisa na tua vida não tá acontecendo e você tá... Porque quem vem para um processo de coaching já é alguém que quer fazer uma mudança, entende? Verdade. Não é aquela pessoa que tá lá, ai meu Deus, os outros têm que mudar, a vida é Ou que eu tenho que fazer coach porque todo mundo tá fazendo. Ele vai lá porque ele quer mudar alguma coisa, então ele já vai aberto para isso. E muitas vezes ele quer, mas não consegue. E aí ele começa a perceber que, poxa, tem uma força que puxa contra, né? E essa força que puxa contra é tudo que eu aprendi, vivenciei, as emoções que eu tenho gravadas desde o útero da minha mãe. Então, muitas vezes, alguma emoção que você teve lá e que não lembra mais, essa emoção tá fazendo com que você não vá pra frente. Então, nós temos que o quê? Voltar lá, conversar com essa emoção um pouquinho, ressignificar e colocar, sabe as fitas cassete de antigamente? Sim. Não gosto mais dessa música, eu vou gravar uma outra música, né? Certo. Então eu vou lá naquela parte da fita cassete e gravo uma música mais positiva. Entende? Porque tu pode fazer isso. Claro que a gente ficaria aqui 2 dias e não conseguiria explicar tudo isso. Certo. Mas só para entender que você não precisa nascer assim e morrer assim. Poxa. Esse programa de imersão é uma possibilidade que eu dou para as pessoas com um custo menor, porque meu trabalho tem um valor diferenciado, mas para elas fazerem. Ontem mesmo eu estava recebendo alguns vídeos de participante de tudo que aconteceu de positivo nessa semana na vida deles depois do programa, simplesmente porque a gente limpou, eu digo que é o baú com um monte de coisa velha guardada, tiramos tudo que não era bom e deixamos o bom dentro do baú. Então a vida começa a girar. Então, por exemplo, se eu sofro hoje de ansiedade, tenho esse medo, eu consigo aos poucos, fazendo um trabalho com treinamento, com coaching, né? Eu consigo mudar. Nesse caso assim. é bem importante, Edson, porque assim, ó, nós temos o coaching de várias vertentes, tá? Então assim, nós temos treinadores, coaches que trabalham com outras metodologias. Eu não posso, eu vou te falar assim, eu comecei há 13 anos atrás a estudar isso para sair de uma depressão profunda, onde eu tinha tentado suicídio 3 vezes, tá? Então, assim, eu entrei nessa vertente de estudar a mente, estudar o cérebro, para sair disso, e hoje eu ajudo as pessoas também. Então, o que eu falo nos meus treinamentos não está só relacionado a tudo que eu estudei. Eu fui para fora, para os Estados Unidos estudei muito no Brasil, muitas formações, mas também pelo que eu vivi. Tem alguns coaches que são bons também, mas que não trabalham com esses métodos. Então, assim, às vezes a pessoa pode procurar também um psicólogo que trabalha com psicologia cognitiva, também ajuda bastante. Tem outros profissionais bons que podem ajudar, né? Eu faço mais de alto impacto, assim, não é aquela coisinha de só vamos contar os nossos problemas e deu. E aliviar ali, né? Ser um ombro amigo. Isso, que também é muito legal, que é importante. Sim. Então tem várias vertentes da psicologia que fazem isso também, que é bem bacana as pessoas procurarem, né? No meu caso aqui a gente está falando do meu trabalho, então o que o meu trabalho pode fazer? Pode sim, eu tenho vários relatos, são 10 anos de trabalho já,
Eu tenho vários relatos de clientes que tinham síndrome do pânico, né? Ansiedade, clientes que tinham ansiedade, muitos medos, crenças limitantes, né? Que são os que mais mantêm a gente parado na vida, né? Então eu trabalho essa ressignificação, tá? Através de teoria e prática. Tem muitas pessoas à procura nesse sentido. Muito. E vem claro, muita gente empresários de fora. Também, Sim. mas aí já é outro setor ali, né? Eu atendo empresas, onde eu atendo o dono da empresa, os seus gerentes, seus líderes, tá? E eu atendo no individual, hoje no meu instituto, né? Que aí vem donas de casa, profissionais, porque não importa o que você trabalha, o que importa é que você está com vontade de fazer uma mudança de comportamento para ter outros resultados, tá? E vem gente de muitas cidades, eu atendo o Brasil inteiro por Skype. Hoje é a maravilha da internet, nós estamos aqui na internet, legal, né? Até antes de continuar, eu quero mandar um grande abraço ao pessoal que está aí dando um bom dia, compartilhando a live, que também participando com a gente, um grande abraço e para você. E não se esqueça aí que você, dando um bom dia para a gente aqui, compartilhando a live, no final do programa eu vou estar sorteando aí 2 tickets de polenta com galinha aí do Scooby Lunch, beleza? Acompanha a gente aí. Depois a gente vai, se tiver uma pergunta, uma questão, ali a gente vai também responder. Sim, ali, né? Com certeza. Fora da live, fora da entrevista. Eu vou continuando aqui a nossa conversa, Jussi, que está muito legal, muito bacana. Até estou fazendo já um treinamento comigo, processo, uma consulta grátis. Tá tudo certo. Uma consulta grátis. Ela vai dizer, o Edson me fez uma consulta. Eu vou cobrar, ela vai me cobrar no final. Vou nada. Pois é, justo o seguinte, tu já explicou bastante também sobre isso, mas assim, então por que então essa inteligência emocional, no caso, né, é tão importante para nossa vida? Você já respondeu tanto, sim, mas se quiser fazer mais um complemento, frisar mais um pouco. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter bons relacionamentos com filho, com pai, com mãe, com você mesmo, com seus colegas de trabalho. Marido, ou esposa. Se você quer ser feliz, você precisa controlar suas emoções, tá? E controlar suas emoções não é reprimir, tipo, eu tô me sentindo triste, mas eu vou não vou falar pra ninguém que eu estou. Eu tô com medo, vou contar 1, 2, 3, chega, não é reprimir as emoções, porque isso não é positivo. Controlar as emoções é você conseguir perceber o que você está sentindo, entender por que você está sentindo o que está sentindo e resolver a raiz. Por que eu cheguei nesse né, por que eu sou assim? Por que eu tô ansioso, por exemplo, né? Daí tu pensa assim, tu pensa, tô ansioso, certo? Mas por que eu tô ansioso? Porque eu tô com medo daquela reunião. Tá, então o que eu tenho que fazer? Me organizar. Certo? Ao invés de ficar ansioso, tem que ir lá na raiz. Qual que é o problema? Eu tô com medo daquela reunião. Então, o que eu vou fazer? Me organizar e buscar recursos para fazer bem aquela reunião. Eu tô com ansiedade porque eu tô com medo do que vai ser mês que vem para pagar minhas contas. O que você precisa fazer? Economizar agora? Se organizar? Ver o que você vai fazer? Sabe, as pessoas ficam aqui, lustrando essa folha quando a planta não tá bem, mas o problema é na raiz. Você tem que ir na raiz, mas se você nem sabe por que você está sentindo, você não vai fazer. Podemos chegar naquela situação, eu tenho Deus, confio em Deus, confio no destino, na sorte. Mas não faz nada. Mas se não faz nada, eles vão continuar ajudando você, mesmo que você não faça nada. Então aí nós chegamos na inteligência emocional, que é ter a percepção e agir, né? Sim. A pessoa tem que buscar, né? Agir, né? Ter um esforço da pessoa também, né? Também. É bem importante isso que tu colocou, Edson, porque olha só. Eu estudo física quântica e também trago a física quântica para dentro dos meus treinamentos. Então, existe uma lei da física quântica que fala que os semelhantes se atraem, tá? Então, olha só, se eu tô com uma emoção negativa já por dias, tá? Tô triste, tô com medo, vamos lá, medo. Então, existe um estudo que comprova que cada emoção que nós temos, ela cria uma escala Hertz ao redor, ela tem uma vibração ao redor do nosso corpo. Uma áurea assim. Isso, tá? E aí, ela cria uma escala Hertz. E tem níveis, por exemplo, o medo, segundo esse estudo, ele tem uma escala Hertz de 100 Hertz, tá? Então, 100 Hertz está muito longe do que nós precisaríamos para atrair para nossa vida semelhança. Saúde, dinheiro, né? Todas as coisas boas, porque nós teríamos que estar emitindo 500 Hz. Vamos usar como exemplo um programa de rádio, tá? Aqui é a mesma coisa, para a gente estar nessa frequência aqui, as pessoas precisam entrar na fanpage do Misturebas para entrar, entende? Não adianta elas entrarem lá na minha fanpage, que não está compartilhado isso aqui, e tentar me ver lá. Não adianta eu chegar em casa, ligar a TV no SBT e tentar assistir a Globo, não vai dar.
Não adianta eu pegar uma rádio aqui, sei lá, 90... Sintoniza a frequência. E querer pegar a rádio 102, não vai dar. Então não adianta você ter uma frequência de escala Hertz corporal baixa e achar que você vai atrair dinheiro, saúde para a tua vida. Não tem como. É a mesma coisa, é uma lei da física. Tá? Então, se eu tô com uma emoção que é o medo, uma das emoções primárias, constantemente eu estou emitindo uma escala Hertz de 100. O que eu vou atrair se precisa da semelhança? Tudo que tem ao meu redor que tenha 100 Hz. Tá? Eu nunca vou atrair alguém que tenha 500 Hz, que vai comprar meu produto. Então, no mesmo nível que eu tenho aquele sentimento, eu vou atrair as pessoas do sentimento. Semelhantes. Então, isso é comprovado mesmo. Isso sim, isso é física quântica. Você, tu não fica pensando tanto no medo que não vai dar certo, que não vai dar certo mesmo. Isso, porque assim, a pessoa que ela, por exemplo, ela sai de casa com medo de ser assaltado, ela entra muito rapidamente na mesma vibração do cara que sai de casa tentando assaltar. Tu entende? Entendo. Então daí é mesmo. Isso, se a pessoa pode dizer, isso é místico, isso eu não vou acreditar. Gente, isso é ciência, não é místico. Tipo, a pessoa tem medo, vou lá conferir se o portão tá fechado, se a porta tá fechada, a janela tá fechada. Parece que eu atraio que o ladrão vai... Não é que eu não tenho que cuidar. Não, tem que cuidar. Né? Não é que eu não tenho que cuidar, a gente não pode também ser... É que nem voltamos a cruzar a rua, né? Isso é o suficiente, o medo que a gente precisa ter para se proteger um pouco. É, porque você sabe que o semáforo tá fechado, mas mesmo assim tu vai olhar para os dois lados para ver se não vem o carro. Tu tem que ter um pouco de medo para te proteger, então tu vai lá fechar a casa, beleza, tá? Deixar escancarado, você tá dando, né, mais só uma oportunidade pro ladrão. Mas aquela pessoa que tem um medo assim muito grande, ela entra em sintonia com a pessoa que tem medo, né, que saiu de casa para roubar. E assim vai tudo, né? Não vai dar certo o meu casamento, não vai dar certo na empresa, e vai puxando nessa frequência e vai batendo. Então percebe quanto é importante fazer a gestão da emoção, porque a partir dessa emoção eu crio essa vibração. E essa vibração é que cria toda a minha vida, certo? Então assim, a pessoa me diz, então se é assim, por que eu nunca ganho a bolada da Mega Sena? Porque de verdade, no fundo do teu inconsciente, você não acredita que pode ficar rico da noite pro dia. É verdade. Tá? Que eu não vou acertar os números. Você joga, mas não acredita. Eu acredito que eu vou ganhar. Da boca pra fora, mas lá no fundo você não acredita que dinheiro é uma coisa que vem rápido. Hoje de manhã eu tava vindo pra cá e eu tava vindo o programa do Odair, acho que foi. Ele me disse assim, que os únicos números que ele não consegue nem acertar os números do apartamento depois. Imagina da Mega Sena. Depois de uma balada, né? Uma festa. Né? Exatamente. Jussi, é o seguinte também. Profissionais com inteligência emocional tendem a ter mais sucesso na vida? Tende, sem dúvida. O líder que tem inteligência emocional, ele é mais empático, se coloca mais no lugar do liderado, ele consegue ter uma saúde mental e física para lidar com aqueles funcionários que chegam atrasados, que não se comprometem com nada, com aquela rotatividade. O líder ele está mais preparado para isso. Ele é aquela pessoa que cobra, sim, mas ele é aquela pessoa também que se consegue ouvir, ajudar. O atendente que tem inteligência emocional, ele atende com bom humor, ele não leva o problema dele de casa para o trabalho e coloca... Ele separa. Ele separa melhor. Quanto mais inteligência emocional você tem, mais se separa. Entende? Quem tem inteligência emocional vai conseguir se preparar melhor para uma prova, para um concurso, então vai ter mais sucesso. Mais vontade de aprender. Então, sem dúvida, tá? Porque assim, o que a gente vê hoje, eu trabalho muito dentro de empresas e as empresas estão ficando loucas, assim, com pessoas sem comprometimento, sem responsabilidade, que não estão nem aí pra nada, que ainda nos dias de hoje falam assim, eu ganho pago pra isso, se quiser, quer, se não quiser, me manda embora, que é um absurdo você ouvir uma pessoa falar isso, né, nos dias de hoje, sabendo que tudo que eu faço eu recebo de volta na minha vida, né, as pessoas esquecerem essa lei. Então, as empresas estão enlouquecendo, por quê? Porque você abre uma vaga, tem muito currículo. Mas daí quando... o currículo desse cara aqui é bom. Fez curso disso, fez curso daquilo, fez faculdade. Aí quando bota o cara a trabalhar, ele briga com todo mundo, ele só faz a parte dele, não sabe trabalhar em grupo. Ele é um bom profissional na área, mas ele não tem... Ele é bom técnico, mas não tem a reciprocidade com as pessoas. Isso, e aí como é que tu vai trabalhar? Como é que uma empresa hoje vai render se não existe uma sinergia do grupo, onde todo mundo está fazendo uma coisa para um bem comum, entende? Mas se a pessoa vai lá e ela pensa que só o outro tem problema, se ela vai lá e ela pensa que ela faz do jeito que ela quiser e pronto, senão manda ela embora, como é que essa pessoa vai ser um bom profissional, entende? Exato. Então aí ela não tem sucesso,
Na profissão, aí ela culpa o dono da empresa, daí ela culpa o pai que não ajudou nos estudos, ela culpa não sei o que, ela culpa... É mais fácil jogar culpa nos outros, né? Óbvio. Do que ver onde é que está o seu problema. Né? Só que daí ele perde a possibilidade de ser protagonista da sua vida, né? Deixa os outros sempre são quem guia onde eles vão. Se os outros mudar, eles mudam, se os outros melhorar, eles melhoram. Maria vai com as outras. Exatamente, a vida acaba e não fez nada. Verdade. Pô, legal. Que assunto interessante. Vamos ver aqui, ó. Como podemos fazer, então, para aumentar a nossa inteligência emocional? A gente já comentou vários aspectos, mas vamos frisar mais um pouco ali. Primeira coisa, saia do automático. Tá? Nós estamos muito robotizados. Nós acordamos de manhã, apertamos um botãozinho e vamos fazendo as coisas sem pensar. Tá? Aí você passa o dia inteiro mal, nem sabe por que tá mal. Como é que vai fazer uma gestão de algo que você nem sabe? É a mesma coisa que você querer arrumar as suas finanças e não faz um levantamento de o que tu tem para pagar, o que tu tem para receber. Não tem como. Então é a mesma coisa. As nossas emoções, primeiro a gente precisa ter consciência, autoconsciência emocional. Mas como que eu vou ter autoconsciência de tô triste, tô ansioso, tô com medo excessivamente, se eu tô no automático? Se eu tô o dia inteiro andando como um robô. Não tem nem tempo para pensar no por que eu tô ficando ruim. Isso! Tipo assim, eu tô no trânsito, tô xingando todo mundo. Certo? Tô ali no automático. Beleza. Mas será que não é eu que saí atrasado? E aí eu tô achando que todo mundo tá andando devagar? E aí eu chego no trabalho com raiva, tá? Porque a raiva é algo que se prolifera muito rápido. E aí eu vou vibrar a raiva, que é 150 Hz, e eu vou atrair tudo que é 150 Hz, eu tinha que ter 500, lembrando disso. Eu vou atrair tudo que tem 150 Hz aonde eu vou passando. Mas olha só, tudo porque eu saí no automático, não prestei atenção, que eu tenho que estar no aqui e agora, e que na verdade não adianta eu buzinar pro cara da frente, porque é eu que cheguei atrasado. Isso. E a pessoa, por exemplo, que está nos 500 Hz, e ao redor tem uma pessoa que ela está com baixa estima, está com raiva. Já aconteceu comigo, ela está com raiva, ela até te xinga, tu nem dá bola. E tu nem dá bola. Isso. A pessoa que está naquele nível de 500 Hz, vamos dizer, que está num nível emocional bom, até escutou ela xingar, deixa ela xingar e pega da bola e já volta pro seu... Por quê? Porque você tá aqui, a pessoa tá aqui, a vibração. Então você não tem como é que eu vou... Não atinge você? Não, como é que eu vou assistir SBT se eu tô na Globo? Entende? Eu não tenho como. Você vê, mas não sente. E aí a pessoa me diz assim, mas 500 Hz, então a pessoa não tem problema? Não existe pessoa que não tem problema. Não. A diferença é como você reage diante dos teus problemas quando você está em 500 Hz. Você diz assim, puxa, que raiva, que saco, isso não devia ter acontecido. Você chora, fica brava e daqui a pouco você diz, tá, mas vamos resolver. É assim. Agora, se você tá lá em 100 Hz, aí você fica o dia inteiro, por que isso acontece então aquela comigo? de 100 Hz não chega a atingir aquela de 500, por exemplo. Não. Ela até assim cutuca ali, mas até aquela de 500 ela pode até chegar, poxa, sai dessa deprê. Né? Ela pode dar uma assim, ou nem chega a falar nada para não ofender a pessoa, né? Porque vai gerar um conflito. Isso, e se você entra na onda dela, daqui a pouco você tá igual. Isso. Mas assim, o que fez o Titanic afundar? A água que tinha em volta ou a água que deixaram entrar? A água que deixaram entrar. Ninguém consegue fazer você ficar triste, ficar mal, se você não deixar. Como é que eu não deixo? Não entra na onda da pessoa, sabe? Não entra. Então, mas para isso, a primeira coisa, você tem que ter consciência. Então, para desenvolver inteligência emocional, quem não sai do automático não vai desenvolver nunca. Para começar. Depois você tem que fazer a gestão dessa emoção, né? Eu tô triste. Por que eu tô triste? Eu tô triste porque minha filha falou tal coisa. Eu tô triste porque meu chefe falou tal coisa. Tá, como é que eu vou resolver isso? Eu vou ficar triste por dias? Ou eu vou mudar, ou eu não vou mais dar bola, ou eu vou conversar. Aí você faz a gestão. Daí você já tomou consciência vai da sua se emoção. controlando, vai maquinando ali, né? Exatamente, tá? Se colocar no lugar dos outros, ter empatia, desenvolver empatia também é algo importante. O que ela tá sentindo, sentir, pelo menos, ela não vai sentir também, mas perceber o que ela tá passando. Porque quantas vezes a gente tá nas nossas casas e a gente não percebe, né, que alguém tá mal, sabe? A gente não percebe que está fazendo o outro sofrer. A gente não percebe que aquela pessoa está precisando de uma conversa, de uma ajuda. Quantas vezes a gente está olhando para as pessoas, mas não está vendo elas? Fica só olhando no seu mundo. Isso. E aí, às vezes não acaba nem ouvindo as pessoas, né? E depois a gente se arrepende, né? Porque alguém se suicidou, que não é culpa de ninguém, mas que talvez a gente pudesse ajudar. Porque a gente vê essas histórias aí desses meninos que estão em casa e de repente vão numa escola e atiram em todo mundo, né?
Então, assim, a gente perdeu um pouco a percepção, né, do ser humano, a necessidade de estar no lugar do outro, não tá nem aí para as pessoas, né? Não é todo mundo, eu estou falando da grande maioria. Não generalizando. E às vezes, né? e aquelas pessoas que estão lá em casa que tiveram esse problema, quantas vezes será que a gente deixou de olhar para essas pessoas, né? Então, assim, a inteligência emocional faz a gente ter que voltar para a essência da coisa que são as pessoas. E as pessoas que estão nos ouvindo, a de ver, e são pequenas coisas, né? São. Pequenas coisas. Jussi, e felicidade? Então, felicidade é algo muito relativo, né? O que é felicidade para mim pode não ser felicidade para você, né? A única coisa que eu gosto de frisar sempre muito é que as pessoas estão esperando muito algo acontecer para ser feliz, né? Existe um livro que eu adoro ler, assim, já li várias vezes, que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que é uma pesquisa de um psicólogo de psicologia positiva que fez dentro da Universidade de Harvard. Então eles fizeram várias pesquisas analisando que as pessoas esperam ter o carro X para ser feliz, ter a casa X para ser feliz, ter não sei o que para ser feliz. Quando fico esperando a felicidade. Na verdade, a gente tem que buscar ser feliz com o que a gente tem para conseguir atingir aquela meta. Porque se a vibração vem a partir da felicidade e eu preciso estar vibrando coisa boa para atingir, como é que, se eu tô assim, aquela casa velha que eu não quero mais essa vida, como é que essa vibração de não quero mais isso, de mágoa, de rancor e tal, vai atrair coisa boa? Por exemplo, esse momento para mim é feliz. Exatamente. Porque eu estou bem, estou aprendendo várias situações passando aqui pras contigo, outras pessoas. estou passando informações boas, né? E às vezes esse momento de felicidade, talvez eu queria que não se acabasse. Né? E não é constante, Sim. tá? Não é uma constância. Há picos altos e baixos, isso. Né? Assim, mas só porque você teve um dia difícil, não quer dizer que você é infeliz. Certo? Você só teve um dia difícil, né? Aí você vai lá, conversa com alguém que você gosta, vai dormir, sei lá, toma um banho, faz uma corrida, toma um vinho, pronto, acabou aquele dia, ressignifica, dormiu, né? Uma noite bem dormida sempre resolve. Mas assim, as pessoas têm que entender que ninguém está feliz sempre. E hoje as redes sociais fazem as pessoas se frustrarem muito. Verdade. Porque elas ficam olhando a grama do vizinho e elas esquecem que pode ser sintética essa grama. Nem é de verdade, né? Exatamente. Então, assim, ninguém é feliz toda hora, tá? Mas a gente tem que ser feliz o máximo possível. E a felicidade não pode estar atrelada a quando algo acontecer. A felicidade é você ter gratidão pelo que você era e pelo que você é. Pelo que você tem. Isso, pelas pequenas coisas. Eu sempre gosto de ressaltar nas minhas palestras para as pessoas. Talvez hoje você esteja reclamando de alguma coisa e está tudo bem, só não reclame demais, né? Agradeça mais do que reclame. Verdade. Só que enquanto você está reclamando que você tem que ir trabalhar, em alguma parte do mundo existe alguém que está pensando como vai fazer para dar comida para o filho que está chorando de fome. E eu sempre falo com meus amigos assim que estão ao redor, olha, não vamos reclamar. Olha assim o que está passando, por exemplo, a Venezuela, né? Já pensou se tivesse acontecendo, mas é que a gente falou, a gente só pensa quando está precisando, né? Daquilo, e se a gente, ao invés de reclamar, se fizesse alguma coisa? Aí entra aquela coisa, sair do automático, né? Exatamente. E se a gente, ao invés de reclamar, fizesse alguma coisa, né? Verdade. Se cada um fizesse um pouquinho, eu sempre falo assim, faz o bem para alguém, né? E esse bem, o outro faz pro outro, vamos fazer uma corrente do bem. É muita gente esperando assim. É óbvio que a gente sabe assim que tem gente que diz, mas os políticos tinham que mudar. Sim, a gente sabe, tá, mas então faz alguma coisa. Sabe? Tu vai ficar esperando todo mundo mudar? Faça frente, né? Então assim, eu falei esses dias pra uma pessoa, então pode ter um mato de 2 metros na minha casa que até que a prefeitura não me tirar, eu deixo minhas filhas estarem lá no meio de cobras. Não, eu tiro e depois eu vou atrás do meu direito, tá certo? Justamente. Mas assim, eu não primeiro fico esperando. Tu vai salvar ali, né? Então assim, faz o que... Se cada um... Tem gente que tá cobrando muita coisa do governo e não separa nem o lixo. Verdade. Tá? Então assim, essas coisas assim, vamos parar de reclamar e vamos começar a ser mais grato e fazer alguma coisa para o mundo mudar. Então, gente, antes de encerrar aqui a nossa conversa, né, quero agradecer mais uma vez, Jussi. Prazer. Então, aqui o pessoal que entrou agora para assistir a gente, está aqui ao meu lado a treinadora de inteligência emocional, palestrante e consultora comportamental, a Jussi Nones, né? Então, foi uma honra para nós hoje estar aqui.
poder, né, conversar um pouco sobre o que significa coach, né, que é um treinador, né, podemos falar que é um treinador, isso. Não é um psicólogo, mas é um treinador que vai te encaminhar para a função, né, e vai descobrindo junto nas conversas aonde está o seu erro, né, sua falha, né, o seu medo. Ju, se quer deixar só um pouquinho? Então, pessoal, só quanto ao sorteio, nós encerrando aqui a nossa entrevista, vou fazer aqui nos bastidores o sorteio, nós vamos ver aí certinho quem mandou bom dia, quem compartilhou aqui a nossa live, e vamos sortear e vamos mencionar aí o ganhador, os 2 ganhadores ali do sorteio da polenta com galinha, que vai se realizar na sexta que vem, dia 10, né, ali no Scooby Lunch, beleza? Jussi, quer deixar uma mensagem para as pessoas em casa? Fique à vontade. Quero. Eu sempre gosto de falar para as pessoas e sempre tem alguém que depois me agradece essas palavras. Não importa o que você está vivendo na sua vida hoje, isso pode ser mudado, tá? Basta você querer, você encontrar alguém que possa te ajudar e você ter um grande esforço e uma fé muito grande em si mesmo de que as coisas vão mudar. Então, o que eu gosto de dizer é, tudo que você precisa está dentro de você, só precisa ser acionado, tá? E assim, às vezes o nosso problema parece algo gigantesco, mas pensa assim, ó, analisa o teu problema, coloca ali no papel e depois pergunta a si mesmo, e se eu morrer semana que vem? Isso aqui é relevante? Você vai ver que o tamanho do problema reduziu muito. E vai fazer lembrar as pessoas que estão ao teu redor. O que realmente importa, sabe? E aí assim, racionaliza e analisa ali, o que eu preciso fazer para mudar? Não espere os outros mudarem para a sua vida mudar. A sua vida muda quando você muda. É isso que eu quero deixar como mensagem. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez, agradeço a todos. Valeu. A nossa conversa aqui se estender muito mais, mas olha, mais uma vez, obrigado. Fique com Deus e até sábado que vem. Um abraço. Tchau.